Estamos praticamente iniciando um novo ano, coisas boas, coisas grandes, com certeza Deus tem preparado para nós, para a sua igreja. Eu quero agradecer aos irmãos que estiveram em oração no momento em que nós estávamos de férias. Obrigado, irmãos, pelas orações, pelo carinho dos irmãos, e que continuemos assim, intercedendo uns pelos outros, porque nós precisamos disso. Nós precisamos orar uns pelos outros, e Deus abençoe todos que estiveram orando por nós ao longo desses dias aí. Muito obrigado a todos os irmãos. Vamos colocar em pé e vamos orar, vamos falar com Deus, vamos agradecer ao Senhor porque estamos aqui, vamos agradecer mais uma vez pelas bênçãos incontáveis, pelas bênçãos sem fim, por toda a sorte de bênçãos do Senhor sobre as famílias da nossa igreja. Que bom que muitos podem comprar a sua vitória. Feche seus olhos nesta hora e vamos falar com Deus. Vamos falar com o Senhor. Nosso irmão Jair, que está com uma camisa bonita lá de Portugal, vai orar nesse momento. Vamos falar com Deus. Pai, nós agradecemos porque nos deu a alegria de estarmos aqui na tua casa, para ouvir a tua palavra. Amém, Senhor. Cada vez pela vida do pastor, amém. Cada vez tua palavra, pode possibilitar que tudo seja para honra e glória do teu nome e faça bem na vida dos irmãos. Nós pedimos agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda em pé, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, como sempre nós fazemos. Vamos abrir no Evangelho de João, no capítulo 15. Eu quero ler os primeiros 3 versos que aqui estão. Evangelho de João, capítulo 15, versos 1, 2 e 3. Você pode ler junto comigo? Vamos lá? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Amém? Pode sentar-se, meus irmãos. Apenas esses 3 versos nesta manhã. Eu quero iniciar a minha palavra nesse instante perguntando para você: quem é você? Parece ser uma pergunta muito fácil de ser respondida, mas você conseguiria responder de uma maneira completa, em poucas palavras, quem é você? Quando nós olhamos aqui para o Evangelho de João, nós percebemos que Jesus, a todo instante, está dizendo para os seus ouvintes quem ele é. Durante todo momento, o evangelista João registra as palavras de Jesus, dizendo para nós quem ele é. E se você perguntar nessa hora ao Senhor: Senhor, quem é o Senhor? Através do Evangelho de João, de uma maneira perfeita, de uma maneira completa, será respondida a pergunta. E Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida. Eu sou quem? A luz do mundo. Eu sou a porta, disse Jesus. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele diz pela 7ª vez: eu sou a videira verdadeira. Então, se você faz a pergunta para Jesus: quem é o Senhor? Ele te responde de uma maneira perfeita e completa quem ele é. Eu sou a videira.
Não se esqueça que a videira é a árvore que produz uvas, né? Eu não sei se todos os irmãos conhecem uma videira, já viram uma videira. Eu trouxe algumas imagens, eu não sei se nós vamos conseguir aqui ver. Robson, coloca a primeira imagem. Está dando para enxergar mais ou menos aí? Principalmente de trás, né? Estas são videiras. Você pode perceber aqui que uma ao lado da outra, provavelmente com 1,5 metro a 2 metros de distância. Você pode perceber, por exemplo, que a videira, ela não é um arbusto de grande porte, com um tronco grande, né? Ela é razoavelmente de um pequeno porte. O seu tronco, ele é retorcido, tem folhas grandes. Na verdade, os especialistas nem chamam tanto de árvore, é mais considerado como uma trepadeira. Esta é a videira. A segunda foto, Robson, essa é uma foto muito bonita de uma videira, e eu gostaria só que você visse que na videira, quem produz o fruto são os ramos. Os ramos que estão ligados, que saem da videira, é que produzem os frutos. É muito óbvio, é lógico que se algum ramo for destacado da videira, jamais vai produzir fruto. Mas um ramo ligado à videira e recebendo todo o nutriente que a videira tira do solo e que vai para os ramos, isso faz com que os ramos produzam esses frutos, as uvas. Foi uma terceira imagem, né? Mas uma forma de você enxergar agora uma vista por baixo. Olha lá os ramos, eles estão com os cachos de uvas. Então, eu gostaria que os irmãos aqui entendessem que quando Jesus ensinava o seu povo, ele não falava de coisas estranhas, ele não falava de coisas diferentes e que dificultavam o entendimento dos seus ouvintes. Jesus sempre falou de coisas que os judeus conheciam muito bem. Todo judeu conhecia uma videira. Todo judeu conhecia um cacho de uvas, até mesmo porque frutas sempre foi, ainda mais naquela época, o alimento predileto dos judeus. O clima de lá sempre cooperou para o cultivo de alguns tipos de frutos, né? Nós nos lembramos, por exemplo, que quando os espias foram espiar a terra prometida, a terra de Canaã, a que mana leite e mel, eles trouxeram cachos de uvas, e tão grandes que colocaram os cachos presos em alguns galhos para trazerem, mostrando que a videira, que a uva sempre foi abundante na terra dos hebreus, entre os judeus. Então Jesus está falando de algo que o povo conhecia muito bem. E eu estava meditando nessa passagem e eu me lembrei que aqueles que são pregadores da palavra de Deus, aqueles que são professores de escola dominical, seja de qualquer idade, nós nunca podemos esquecer que Jesus está nos ensinando que a nossa linguagem, ela precisa ser acessível e adequada a todos os nossos ouvintes. As pessoas que ouvem a pregação, as pessoas que ouvem o teu ensino, precisam entender aquilo que você está ensinando quando você usa uma linguagem, um exemplo, uma ilustração que faz com que essa pessoa assimile o ensinamento, assimile aquilo que é verdade. Jesus muitas vezes recorreu a ilustrações, a exemplos como esses de videira para transferir a mensagem que ele queria transferir aos judeus, aos seus ouvintes. E nós precisamos ser assim também. Não adianta nós termos
tanta sabedoria teológica se nós não sabemos aplicar aquela passagem na vida dos nossos ouvintes. Não adianta colocar para fora tanto conceito bíblico se não existe uma aplicação. E Jesus fez isso. De coisas simples que o povo conhecia, ele mostrava e aplicava na vida daquele povo. E Jesus, então, ele nos explica direitinho. Ele diz o seguinte: a videira, volta para a primeira, Robson, por favor, se referindo a esta árvore, a esse arbusto, a essa trepadeira, ele diz: olha, a videira sou eu. Segunda imagem, Robson, os ramos, esses ramos aqui, são vocês. E ele diz: o agricultor, ele cuida do fruto. O agricultor, que é Deus, ele vai lá, ele plantou e ele vai lá e cuida. Os ramos que produziram os frutos somos nós, e a videira é Jesus. E através dessa passagem nós conseguimos perceber a ação de Deus na vida de cada um de nós. Como Deus age na vida dos ramos que somos nós. Porque nós percebemos o agricultor, que é Deus, ele diante dos ramos. E isso nos mostra como é que o agricultor, como é que Deus, ele age em relação a nós. Nós temos muito que aprender com isso que Jesus está nos ensinando. E a primeira coisa importante que Jesus nos ensina, quando ele diz: eu sou a videira, vós os ramos, e meu pai é o agricultor, a primeira coisa que ele ensina é que Deus trabalha, opera em nós continuamente. Meus irmãos, Deus trabalha em mim, trabalha em você constantemente. Perceba no versículo 2 que Jesus está dizendo o seguinte: que o agricultor, ele, quando observa que o ramo não está produzindo nada, ele vai e faz o quê? Corta. Mas aquele que está dando fruto, o que ele faz? Ele limpa para que produza mais fruto ainda. Não é isso que está escrito aí? Irmãos, perceba o seguinte: seja para cortar ou seja para limpar, o agricultor está trabalhando no ramo. Veja que ele não vai exatamente na videira, porque a videira, ela corresponde a Jesus e ela não precisa ser trabalhada. O que o agricultor faz é trabalhar nos ramos dessa videira. De novo, seja para cortar ou seja para limpar o ramo, o que importa é que o agricultor está sempre trabalhando nos ramos. Certa vez, Jesus disse para alguns judeus que o perseguiam: olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. O meu pai sempre trabalhou e eu também trabalho até hoje. O meu pai sempre trabalhou e eu trabalho também. E Deus é assim. O nosso Deus, o agricultor que cuida dos ramos, ele trabalha continuamente. Deus não é aquele que fez todas as coisas e criou cada um de nós e nos jogou aqui nessa terra para que nós vivêssemos sem cumprir um propósito. Deus, ele sempre está trabalhando. Ele é o Deus da história, ele é o Senhor da história. Ele está sempre trabalhando para que todas as coisas estejam de acordo com aquilo que ele tem como propósito. Ele está sempre trabalhando na vida daqueles que um dia lhe permitiu que conhecesse através de Jesus a salvação. O nosso Deus é um Deus que está continuamente em serviço, em trabalho. A palavra de Deus diz assim: aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, uma obra
foi começada na sua vida, na minha vida, na nossa vida. E esse que começou a trabalhar em nós, continuará trabalhando até o último dia da nossa existência. É um Deus que não trabalha só para nos mostrar em Jesus o caminho da salvação. O nosso Deus não é um Deus que diz assim: pronto, você já conheceu meu filho, a salvação, eu não tenho mais nada para fazer com você, eu não tenho mais nada a ver com você, eu não tenho mais nada para fazer na sua vida. Apenas foi iniciado algo. Aquele que começou boa obra em nós há de completá-la. Através do quê? Através de trabalho. O nosso Deus é um Deus que trabalha em nós. Seja para cortar, seja para limpar, Deus está sempre trabalhando nos ramos. Irmãos, quando nós olhamos para nós percebemos como precisamos ser trabalhados. Precisamos ou não? Quem precisa ser trabalhado aí, levanta a mão. Como nós precisamos ser trabalhados por Deus. O nosso Deus, Ele trabalha na nossa vida, no sentido de transformar a nossa vida. O nosso Deus é um Deus de mudança. E como é bom hoje poder observar o trabalhar de Deus na nossa vida e na vida de outras pessoas também. Quantas pessoas hoje você conhece, no passado você conheceu e você conhece hoje, depois que essa pessoa foi salva em Jesus, e você pensa e você às vezes comenta com alguém: puxa, como Deus trabalhou na vida desse homem, como Deus trabalhou na vida dessa mulher, como Deus tem trabalhado na vida desse jovem, como Deus tem trabalhado na vida dessa família. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que traz mudança, que trabalha na vida, que trabalha no coração. Quando você canta assim, Jesus Cristo mudou o meu viver, você, em outras palavras, está dizendo que você teve a operação de Deus na sua vida. Deus trabalhou na sua vida e tem trabalhado para trazer transformação a cada dia. Deus trabalha para renovar o coração. Deus trabalha para fazer do homem um novo homem, da mulher uma nova mulher. Deus trabalha para trazer ânimo àquele que está desanimado, para trazer força àquele que está sem vigor algum. Deus é aquele que trabalha para trazer humildade ao coração daquele que é orgulhoso, que é arrogante. Trabalha no coração daquele que é egoísta para que seja gentil. Trabalha no coração daquele que é impaciente, nervoso, agitado, para fazer com que aquele homem, com que aquela mulher seja mais tranquilo, sujeito ao Senhor, controlado pelo Espírito. Deus trabalha no nosso caráter. Deus trabalha no homem de uma maneira completa. Uma passagem que existem inúmeros ensinamentos e que eu já mencionei várias vezes para os irmãos, é quando Jesus transformou a vida daquele endemoniado que vivia com todas as áreas da sua vida fora de ordem. Fisicamente andava seminu. Ele não tinha consciência das coisas porque o espírito maligno tomou conta dele completamente. Andava urrando pelos cemitérios. Mas quando ele teve um encontro com Jesus e começou um trabalho do Senhor na vida dele, apresenta o antes e o depois. Como aquela pessoa, como aquele homem foi transformado, porque de uma maneira milagrosa o Senhor transformou e começou algo novo na vida dele. E é assim. E isso nos traz muita esperança, porque quando nós nos deparamos com algumas coisas na nossa vida, nós dizemos: Senhor, como eu preciso ser trabalhado. Então há esperança para mim, porque eu sei que o Senhor pode trabalhar na minha vida. Meu amado irmão, irmã, o que precisa ser trabalhado na sua vida? Sabe como eu imagino? Eu imagino que nós somos aquele material precioso, mas no seu estado bruto. Sabe